Fala pessoal, tudo bem? Seja bem-vindo a mais um vídeo. Seguinte pessoal, hoje eu vou falar sobre o pior rótulo que você pode ter na advocacia. Você não pode ser considerado o advogado baratinho. Pessoal, seguinte, um caso que aconteceu lá no escritório muito tempo atrás. A gente, como você já deve ter feito isso, a gente pegava qualquer processo. O que surgisse, a gente pegava porque a gente precisava pagar as contas. A gente tinha aluguel, tinha energia, tinha internet, tinha muita conta para pagar. Então, a gente fazia todas as áreas, nós éramos especialistas em tudo. Então, chegou um cliente querendo fazer um divórcio. E ele dizia, Pedro, eu quero matar essa mulher. Olha como ele tratava. Eu não entendo nada de direito de família, entendo o básico, na verdade, de separação, divórcio, bens e tal. Eu sei o básico, mas aí ele topou fazer o processo com a gente e eu cobrei míseros R$1.600, dividido em 4 vezes. E esse processo foi um dos piores processos que eu já tive aqui no escritório. Primeiro, eu ficava chateado em ter que fazer alguma coisa relativa a esse processo, porque eu realmente não entendia direito da matéria e porque eu me sentia preocupado, com medo de prejudicar o meu cliente. Segundo, eu recebi muito pouco para isso e ele me ligava todos os dias com indagações como essa. Doutor Pedro, eu vou matar essa mulher. Então, você fica numa situação muito complicada. Como não era uma área que eu era especialista, eu fiz esse processo pensando única e exclusivamente no valor que ele ia me pagar para eu pagar as minhas contas no final do mês. Era um processo péssimo. E o que é que aconteceu? Ele acabou desistindo do divórcio, fez um acordo, pediu desistência do processo e não fez o divórcio. Para mim foi ótimo porque eu realmente não precisaria mais atuar naquele processo. 1 ano e meio depois, a gente já em uma nova sede, com estrutura diferenciada, uma equipe maior, ele vem, doutor Pedro, vou me livrar daquele problema, vou fazer o divórcio. E aí eu digo, olha, tudo bem, fulano, vem aqui porque agora nós temos um advogado especialista na área. Ele disse, ótimo, doutor Pedro, beleza. A advogada atendeu ele, de direito de família, explicou o que poderia ser feito naquele caso dele e ele, tudo bem, vamos fazer o divórcio, beleza, qual é o valor? E aí a advogada daqui colocou um valor um pouco acima da tabela, que é o valor que a gente cobrava aqui na época. E ele disse que é um absurdo, porque na vez passada o doutor Pedro me cobrou R$1.600. Eu imaginei que ia ser a mesma coisa. Só que a estrutura aumentou, eu expliquei para ele o porquê desse aumento de preço, mas mesmo assim ele não fechou com a gente, procurou outro advogado que fizesse o preço que ele queria. E aí você olha na cabeça dele como é que Pedro estava na cabeça dele. Eu era estigmatizado como um advogado baratinho. Aquele advogado que quando ele precisasse, ele ia pagar um valor irrisório e conseguiria resolver o problema dele. Então, quando a gente tentou cobrar um valor maior, ele saiu, pulou fora do barco, foi para outro advogado que fizesse. Então, com esse cliente eu fui tratado como advogado baratinho, porque logo no começo eu cobrei um valor muito barato, fiz uma atuação que ele gostou, tanto que ele voltou, porém eu fiquei com esse estigma com esse cliente. Tá bom? Tentem tirar isso, não sejam vistos como os advogados baratinhos do mercado, cobrem, valorizem o seu trabalho e cobrem um valor razoável, um valor justo para atuar nesse processo, que aí você vai ser visto como uma pessoa técnica, como um profissional técnico e que resolve problemas, que não é aquele advogado baratinho, tá bom? Vamos que vamos!